Como eu posso melhorar os relacionamentos da minha vida? Isso também é prosperidade, porque se você tiver com a hierarquia do amor invertida, tudo vai ao caos na sua vida. Então, meu nome é Rafael Feix, já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, já curte, já compartilha para os seus amigos e para tuas amigas ou para os teus familiares e etc, para que a gente possa colocar esse vídeo para mais pessoas. Então é o seguinte, vamos lá, turminha. O assunto mexeu com você, né? Como eu posso estar hoje melhorando meus relacionamentos? Isso é uma grande dificuldade hoje do ser humano, dele poder se relacionar e entender o próximo. E às vezes a hierarquia do amor, ela pode estar invertida aí na sua vida. E quando a gente inverte essa hierarquia do amor, nossa senhora, eu já tive com isso invertido e isso afeta todas praticamente as áreas da sua vida. Então, você precisa entender que o amor em si, esse amor incondicional, ele precisa, que o verdadeiro amor é incondicional, ele precisa estar na posição certa, ele precisa estar na hierarquia certa, e hoje a gente vai ver aqui nesse vídeo sobre o amor. Então, o que acontece? Eu não vou falar aqui referências bibliográficas para não entrar em questão de religiosidade, né? Mas, é como eu falo para você, tudo vem fazer sentido quando você pega as referências certas na sua vida. Então, o que eu vou passar para você, eu acredito muito que vai fazer sentido porque fez para mim e eu já testei com várias outras pessoas e elas começaram a praticar essa hierarquia do amor aqui e começou a mudar toda a vida dela, inclusive a prosperidade acontece, certo? Então é o seguinte, pessoal, o amor, eu vou colocar aqui amor, fazer bem grosso aqui para a gente dar uma amplificada aqui no amor. O amor, ele tem hierarquia, ele tem uma escada. E eu quero dizer para você, no meu manual, que é o mesmo manual que eu acredito que é o seu, existe uma coisa, que todo mundo quer entender, mas não consegue compreender, nem entender, etc. Já dizia Sócrates que ele falava assim, como é bom se eu pudesse entender a mente de Deus. Eu não sei se é Einstein ou Sócrates que falava isso. E lá na palavra diz o seguinte, que a gente deve amar a Deus de corpo, alma e espírito. Eu não sei se já falei isso para você aqui, mas eu e qualquer outra pessoa é feito de 3 coisinhas, de corpo, alma e espírito. E aí o seguinte, lá na palavra diz então que a gente deve amar primeiro a Deus de corpo, alma e espírito. Então quem vem em primeiro lugar na hierarquia do amor, se você é um bom estudante, você acertou. É Deus em primeiro lugar. Então você deve amar de corpo, alma e espírito, tá na palavra, certo? É um mandamento já sobre o amor, e aí você deve olhar para isso daí na sua vida. A segunda coisa que você deve entender, que lá existe um segundo mandamento, aonde ele diz assim, que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí vem um desafio, porque todo mundo, quando eu pergunto, às vezes, não digo todo mundo, mas a maioria, já retificando aqui, eu pergunto e as pessoas acham que tem que amar o próximo, mas ali há uma pegadinha nesse segundo mandamento, é amar o próximo como a ti mesmo. Então quem vem em segundo? Tcharam. Aí vem o seguinte, é eu, porque eu tô falando, você tem que amar você primeiro, depois o próximo. Só que as pessoas tendem a colocar em segundo lugar o próximo. Então eu não preciso nem responder para você. Em terceiro lugar, quem vem? É o próximo. Então o primeiro é Deus, o segundo é você, ou no caso eu, e aí é o próximo que vem em terceiro. E aí a gente, lendo o nosso manual, a gente encontra nesse capítulo, esse versículo, que eu vou falar para você que eu nem me lembro agora bem certinho qual é, mas depois tu procura, é bem fácil. Vem o quê? A família. E em quarto vem a família, eu digo para você o seguinte, que Deus, eu, próximo, família, e existe um quinto colocado. E Jesus, ele já dizia para nós, quando ele esteve aqui, e está no manual, dizendo que era para a gente amar os inimigos. E depois, quando ele estava sendo crucificado, ele disse, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Essa foi a primeira frase que saiu da boca dele, quando ele estava indo crucificando. E então, em quinto, eu já vou responder para você aqui, vem os inimigos. Essa aqui, gente, turminha, é a hierarquia do amor. Então, é Deus em primeiro lugar, segundo é eu, terceiro é o próximo, quarto é a família e quinto os inimigos. Aí, Rafa, tá, tudo bem, entendi. Só que aquela velha história. Agora eu vou exemplificar para você o que pode estar acontecendo na sua vida que aconteceu
na minha vida e tem acontecido em muitas outras vidas. É a inversão dessa hierarquia. Essa é a correta. Só que imagine o seguinte, tem gente que quando casa, eu vou falar aqui porque talvez você seja casado ou sim ou não, ou quando você se relaciona com alguém, automaticamente você acaba colocando a sua mamãe, o seu papai, em cima daquela pessoa que Deus te apresentou, que é sua esposa, seu esposo, seu namorado, namorada, não sei, talvez até um sócio, talvez um amigo, né? Porque tem gente que vai morar fora do país e Deus acaba colocando pessoas lá naquele país que a gente está morando, naquela cidade nova que a gente foi transferido, às vezes, acontece muito pessoas que têm trabalho em empresa grande e acaba sendo transferido e aí ele acaba sendo apresentado para pessoas novas lá e ele não se relaciona muito bem, porque a cabeça dele fica lá no local de origem dele. Tá lá na casa da mãe, às vezes, se ele não é casado ainda, tá na casa da esposa, se ele é casado, às vezes, e aí ele começa a ter essa dificuldade, porque às vezes ele não tem esse discernimento todo aqui sobre a hierarquia do amor. Então é o seguinte, tem muita gente que então se relaciona e acaba colocando o próximo, às vezes, em primeiro lugar. Então o número 3 ele fica aqui e esquece de Deus. Sabe aquelas pessoas que começam a namorar e acham que a namorada é Deus? Eles colocam em primeiro lugar. E isso é um grande desafio, porque eles esquecem tudo. Eles esquecem da família, eles esquecem de tudo, certo? E há uma inversão. E às vezes a maioria das vezes não consegue prosperar. Aí o seguinte, se ele colocar aqui o próximo, ele vai ter dificuldade de prosperar. E se ele colocar também a família em primeiro lugar aqui, ele também vai ter dificuldade de prosperar. Porque tá vendo que com a hierarquia aqui, Deus vai ficando para segundo plano? São aquelas pessoas que eles acabam até prosperando às vezes, até que fazendo crescer no fazer, eles fazem muito, fazem bastante, mas aí quando eles fazem um monte, às vezes moram em condomínio fechado, tem prédio, tem fazenda, tem um monte de coisa, mas eles acabam sendo, como dizer assim, barrados em algum momento da vida deles, sentindo um vazio. Por quê? Porque eles fizeram com os próprios braços, com as próprias pernas e esqueceram. Eu sou uma testemunha disso. Chegou um momento na minha vida que tudo não fazia mais sentido. Eu parecia comer todas as coisas em modo de sentido, ter carro, comer, ir em restaurante e mesmo assim não tá contente. E todo dia eu tinha que buscar mais. Sabe, tem pessoas que adoram mais o celular, botam em primeiro lugar do que Deus. Objetos. É triste isso. E nem tá aqui na hierarquia do amor isso. Você não deve amar objeto nenhum. Nada que você tem como posse, que Deus te abençoou para ter aquilo. É só um objeto. Nossa Senhora, tá escrito animais aqui, gente? Eu vou mexer com vocês aqui hoje. Não tem animais aqui. Animal, certo? Não deve adorar nem amar mais um animal do que um ser humano, do que um próximo, do que você mesmo, certo? Do que a sua família. Animal, bicho. Bicho é bicho. Não é pra amar mais bicho do que o ser humano. Mas, claro, eu já digo aqui pra vocês, mexendo um pouquinho, a gente não é melhor do que um bicho e nem deixa de ser melhor que um bicho. Mas é que a gente é desenvolvido por classes, certo? Eu nem vou entrar muito profundo aqui, porque eu vou mexer demais com você. Mas voltando à aula aqui, eu digo pra você o seguinte. Tem muita gente que acaba casando, então o marido aqui, marido ou esposa, é o seu próximo. É o seu próximo. Só que as pessoas fazem o quê? Casam e olha só, deixam a família em primeiro lugar. Eu vou dar uma apagada aqui para vocês entenderem, vocês anotaram, tomara que vocês tenham anotado aí, mas eu vou apagar aqui para vocês entenderem quando acontece isso naturalmente. Naturalmente acontece assim, ó, com a maioria, não digo que é com todos, gente, mas com a maioria, as pessoas fazem o quê? Elas acabam casando, mas elas continuam o quê? Colocando a família em primeiro lugar. Aí coloca, talvez, não sei, o 3 aqui, que é o próximo, em segundo lugar, certo? Daí vem aqui e coloca depois os inimigos, às vezes, porque às vezes eles... Tem pessoas que se consideram como amigo, mas são inimigo. Então mete o inimigo aqui em terceiro lugar, inimigo. E aí coloca aqui, quem mais aqui? Próximo, família, inimigo, Deus, talvez, não sei onde que esteja aqui Deus, coloca Deus em quarto. E coloca as pessoas, eu quero chegar aqui nesse ponto, se coloca em último. São aquelas pessoas prestativas, são aquelas pessoas que dão tudo para Deus, para todas as coisas, e ela tá em último. Você tá me entendendo o que eu tô falando aqui? Isso é uma coisa muito complicada. Sabe aquelas pessoas que elas servem todo mundo, mas elas não servem a si mesmo? Isso aqui é uma inversão da hierarquia do amor. Tem umas pessoas que casam, aqui tá mãe, ó, família, gente, eu vou colocar aqui em azul, ó, família, tá a mãe e o pai, beleza? Só que aonde tá tua esposa? Esposa, marido,
Tá em segundo. Olha que interessante quando acontece isso aqui. Poxa vida, se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que sua própria esposa, que é o próximo, e o seu marido, sabe aquelas discussãozinhas que acontece, aquelas DR que acontece no relacionamento? A tendência é você voltar para casa da pai e da mãe. E você nem sabe o porquê que você faz isso. Você não sabe, você não tem a consciência. Por quê? Mas é claro, porque você casou, se relaciona com uma pessoa que você deve amar mais do que sua própria família, só que ela continua em segundo plano, ela no segundo degrau da escada. E aí por isso que você volta para casa do seu papai e sua mamãe, rapidinho. Primeira ideia que dá, se você ama mais o pai e a mãe do que o seu próprio esposo ou esposa, rapidinho volta para casa. Ah, e vem os filhos daí. Aonde estão os filhos, gente? Eu vou colocar aqui de volta a hierarquia correta, só para a gente fixar isso, porque eu gosto de repetir muito para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, ó, então, Deus em primeiro, em segundo vem eu, em terceiro vem o próximo, em quarto vem a família e em quinto vem os inimigos. Agora eu vou dizer para você o seguinte: casou, legal, casei, próximo, marido, esposa. Aí vem os filhos. Aonde entram os filhos aqui, gente? Vou fazer em verde. Filhos é família, gente. Filhos é família. Só que tem neguinho, sabe o que ele faz? Eu vou botar em roxinho aqui. Nossa, os meus filhos é tudo que eu tenho. Vai lá e mete o quê? Família de volta antes que Deus. Ou talvez ama Deus, mas coloca a família aqui, ó, no meio aqui, ó. Ama mais o filho e a filha, talvez, não sei, em primeiro lugar, ou talvez em segundo lugar, e daí começa a esquecer vocês, começa a esquecer esposo, começa a esquecer a esposa. É isso, gente. Vocês estão conseguindo entender isso? Isso aqui é extremamente importante para a vida de vocês. Se vocês compreenderem isso, eu digo para vocês que isso aqui vai melhorar muito o seu relacionamento com esposa, com marido, com sócio, com amizade, com a própria família. Só que, claro, você imagine você tirar aqui a família, que talvez seja seu papai, a sua mamãe, filho, às vezes já adulto, filho já adulto, e você começar a botar as rédeas e começar a colocar isso aqui em hierarquia correta, você vai arranjar treta, claro, porque você sempre fazia tudo pelo filho, sempre fazia pelo seu papai, pela sua mamãe, e a hora que você entender isso aqui, presta atenção, já tô dando a dica pra vocês aqui, vocês vão arranjar treta com um monte de gente, porque quando você colocar isso na posição correta, as pessoas vão achar que você não gosta mais delas, e vai ser natural isso, gente. Então, essa aula aqui, eu já dei para centenas e milhares de pessoas, ela é muito importante. E você tem que entender isso aqui, de alguma forma ou de outra. Isso aqui não pode se jamais, vou até apagar aqui, ó, pausar aqui, ó, não pode se jamais inverter isso aqui, entendeu? Não pode. Isso aqui tem que estar aqui, ó, Deus, eu, próximo, família, inimigos. Sócio, aonde está o sócio? Às vezes, dependendo, não vou dizer para você, dependendo do sócio, ele entra aqui, ó, no próximo. Porque às vezes o sócio é uma pessoa que tem tanta intimidade com você, porque Jesus elegeu 3. E se eu não me engano, eu vou falar uma besteira aqui se não tiver certo, mas não liguem para isso, mas foi 3, foi acho que João, Paulo e Pedro, se eu não me engano. Ele elegeu como os 3 íntimos dele, tinha 12 discípulos. Essa era a família dele, dos próximos. Mas ele elegeu mais próximo, mais perto dele, aquelas pessoas mais para tomar decisões. Ele tinha a vida a mais correta e mais consciente possível de todos nós. Ele era perfeito, é perfeito, porque ele vive entre nós, entre o passado, o hoje e o futuro. Ele é. Só que eu digo para você, ele elegeu 3. E às vezes um sócio entra aqui em proximidade aqui. Você que às vezes vai embora para um outro país, para outra cidade, vou dizer uma coisa para vocês, nunca inverta Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar e em terceiro. Às vezes você vai ter um gerente, você vai ter um amigo, um colega de trabalho que vai se tornar o seu próximo um pouquinho aqui. Aquele cara vai conseguir fazer você prosperar naquela cidade. Depois, às vezes, isso já aconteceu comigo, eu não consegui levar minha família junto, primeira instância, quando eu me mudei uma vez, quando eu tive uma oportunidade de trabalho. E aí, o que aconteceu? Acabei voltando, mas eu, quando fui lá, arranjei pessoas amigas, inclusive meu ex-patrão, foi um período de patrão lá, né, meu chefe, meu líder, entende? Meu mentor, eu já aprendi muito com ele. Mas a gente sempre querendo levar a família de volta, trazer a esposa, a pessoa que você ama. Eu digo pra vocês, gente, que filho foi criado pro mundo, certo?
Ele vai ter a missão dele. Você tem que ter a obrigação de ser um treinador para preparar ele para o mundo. Mas a pessoa que vai estar até o último dia da sua vida, até o último suspiro do teu lado, além do Senhor, é sua esposa ou seu marido. É simples assim. Então ame de volta. Se você não ama, se você está colocando mãe e pai aqui em primeiro lugar, coloca de volta Deus lá. Coloca a sua esposa já depois de você, certo? E isso aqui vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Comenta aqui. Pode fazer pergunta que eu vou ter o maior prazer e amor de responder para você. E fica ligado que teremos o próximo vídeo. Então curte aqui, compartilha esse vídeo, mostra para mais pessoas isso aqui, que essa é a hierarquia do amor, tá no meu manual, tá no seu manual, e você vai mudar radicalmente muitas coisas na sua vida se você aplicar essa hierarquia do amor aqui. Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.